E saindo da Guiné e vindo para o meu tema, nós começamos hoje uma temática, como eu já expliquei aos irmãos o mês passado. Nós este ano temos um tema que é, e já disse isso hoje também aos irmãos, o nosso tema é Jesus Sempre. E o Jesus Sempre não deve ser apenas o tema deste ano, deve ser o tema sempre, porque toda a mensagem do Evangelho só faz sentido quando Jesus está no foco. Amém? Vocês estão cá? Vocês podem dizer amém, está bem? Se forem pentecostais podem dizer amém, se forem batistas digam misericórdia, mas digam qualquer coisa, está bem? Então, digam qualquer coisa que é para também me animar aqui, está bom? Ok? Então, eu já me perdi, não é? Já me perdi. Estava a falar de Jesus sempre, é isso. Jesus sempre, não é? Obrigado. O nosso tema é Jesus sempre. E depois nós, dentro do Jesus sempre, vamos colocando um subtema mensal, não é? Mês passado, o mês terminou, nós falámos das bem-aventuranças, não é? Eu comecei no culto de ceia, eu dou sempre o mote de abertura à temática, e este mês nós vamos falar sobre como ser cristão, ou ser cristão num mundo como o mundo em que vivemos hoje, não é? Não é fácil traduzir numa frase simples, mas num mundo tão conturbado, tão afastado, tão desviado como o mundo em que vivemos hoje, como nós sermos cristãos, não é? E eu vou começar por citar uma frase de um teólogo chamado Chesterton. Eu citei aqui na sexta-feira no filme que tivemos a ver. Para quem não sabe, tivemos uma semana de oração. No sábado passámos aqui um filme muito interessante. Na sexta, obrigado. Na sexta passámos aqui um filme muito interessante, que foi o segundo, Deus Não Está Morto. Muito interessante, uma boa mensagem, uma mensagem também contemporânea e que, por incrível que pareça, ligou a mensagem do mês passado com a mensagem deste mês, não é? Então, Chesterton disse certa vez: uma coisa morta pode seguir a correnteza, ser arrastada na corrente, mas somente uma coisa viva pode contrariá-la. Amém? Somente uma coisa viva pode contrariá-la. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Palavra do Senhor Jesus. Irmãos, tudo o que o Senhor Jesus diz é certo. Amém? Ele tem sempre razão. Acima de todos os argumentos, ele tem o argumento, não é? Que é o argumento por excelência. Nós ser sal e luz para o mundo é a missão da igreja. Amém? A razão de ser da igreja é ser sal e luz para o mundo. Quando eu falo de igreja, quando nós falamos de igreja, a igreja pode ter um conceito abstrato. A igreja pode ser um conceito abstrato. Nós falamos de igreja como um grupo que se reúne. Mas igreja não é um conceito abstrato. Igreja é pessoas. E pessoas pressupõem individualidade. Pressupõem que a igreja é a soma de cada um de nós. Então, ser sal e luz para o mundo não é apenas a tarefa da igreja como um todo, mas é a tarefa de cada um de nós individualmente. Amém? Vocês estão cá? O que o Senhor Jesus espera de nós é que nós sejamos efetivamente sal e luz. Cada vez mais, muitos crentes têm buscado a amizade do mundo, deixando corromper o seu sabor e a sua luz. E quando eu preparava a mensagem, mas eu também já comecei a descascar nos irmãos hoje, portanto, não vou descascar mais, não é? Não vou descascar mais, não é? E também não descasquei nada, só disse o que tinha que dizer, mais nada, não é? Porque isto de descascar é muito relativo. E eu até sei que quando estiver à porta a gente vai dizer assim: irmão, a gente gosta do seu registro. Pronto, por isso tenho sempre alguém que me anima, não é? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que nós vivemos num tempo
em que cada vez mais os crentes vivem descomprometidos de Deus e se comprometem mais com o mundo. E comprometermos com o mundo é comprometermos com as amizades do mundo, não é? Atenção que nós temos muita tendência de usar aquele versículo do Senhor Jesus que disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É verdade, o Senhor Jesus disse isso. Mas vamos perceber em que contexto é que o Senhor Jesus disse isso. Porque o que o Senhor Jesus tem para nós não é que nós alinhemos com o mundo no sentido de agradar ao mundo. É que nós estejamos no mundo para marcar para o mundo a diferença. O propósito do Senhor Jesus não é que nós vamos com eles, mas é que eles venham connosco. Amém? Irmãos, o mundo não tem nada para nos ensinar. Ouçam, o mundo não tem nada para nos ensinar. O que o mundo nos ensina é contrário àquilo que Deus nos ensina. Então nós temos que escolher se queremos estar no mundo, se queremos estar com Deus. E as nossas amizades, as pessoas a quem nós influenciamos e que nos influenciam a nós, porque nós não somos apenas agentes influenciadores, nós também somos influenciáveis, nós temos que escolher em que lado é que queremos estar. Não é? É interessante, não faz parte da minha mensagem, mas agora lembrei-me, não é? Eu estava a lembrar, lá no cerco de Samaria, há uma expressão que quando o profeta falou daquilo que ia acontecer, o profeta Eliseu disse que ia haver a abundância e tudo isso, diz que o capitão em quem o rei se apoiava, ele disse exatamente o contrário. Não é? E nós precisamos, irmãos, de escolher as pessoas em quem nos apoiamos. Porque, irmãos, olha, para eu ter mau feitio, eu não preciso de ninguém que me ajude. Porque mau feitio eu já tenho quando é preciso. Também sei ter bom feitio, não é? Mas eu preciso de gente ao meu lado que me ajude a cultivar um bom feitio. Sem me chatear, sem me massacrar, não é? Os irmãos entendem? Agora, o princípio é este importante. Nós estamos, na nossa relação com o mundo, estamos a ser mais influência ou a ser mais influenciados? Eu dou um barómetro para os irmãos avaliarem isso. Olha, eu sou mais influência na minha relação com o mundo quando eu os trago à igreja. Eu demonstro isso. E eu pergunto-me, na minha relação com esta pessoa, quantas vezes eu já fui com ela? E quantas vezes ela veio comigo à igreja? E eu aí avalio quem é que está a ser influente. Se sou eu, se é ela. Vocês estão-me a entender? Estão a acompanhar, não é? E nós precisamos, irmãos, de aferir estas coisas. A amizade com o mundo ou com os incréus é uma amizade perigosa e destruidora. Amém? A amizade com o mundo e com os incréus, os incrédulos, é uma amizade perigosa e destruidora. O presente século, cada vez mais, desenvolve uma cultura perigosa com elementos que ferem a palavra de Deus. E se nós amamos a palavra de Deus, nós precisamos ficar perto da palavra de Deus. Essa aproximação tem representado a destruição de muitos, pois a Escritura ensina-nos que a amizade com o mundo representa a rejeição para com Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Eu vou citar a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, e está escrito, Tiago escreve uma carta generalizada para crentes. E ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é a Bíblia que diz. Não sou eu que digo. Porque quando eu digo, os irmãos podem pôr em causa, mas quando a Bíblia diz, é bom nós avaliarmos, não é? E sabe, a Bíblia diz, e quem diz isto não foi uma pessoa qualquer na Bíblia, foi o irmão de Jesus, Tiago. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, é quem diz isto. E ele diz, ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até ao ciúme. Ou seja, quando nós desviamos o nosso foco dele, das coisas dele, para nos focarmos nas outras coisas e valorizar as outras coisas, diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme. Ou seja, o desejo de Deus por nós, a preocupação de Deus por nós, é que nós estejamos atentos na nossa relação com Ele e sejamos muito cuidadosos nas escolhas que nós fazemos. O mundo de hoje, o atual sistema de coisas, as pessoas sem Deus, vivem numa profunda decadência moral e espiritual.
A tradição judaico-cristã em que a nossa sociedade assentou durante quase 2000 anos desapareceu quase por completo da nossa sociedade. Passámos de uma sociedade mais ou menos cristã para uma sociedade assumidamente anticristã. E se alguém tem dúvidas disso, tivesse vindo na sexta-feira ver o filme. O filme que nós vimos aqui na segunda... Eu por acaso estava a ver o filme porque eu já tinha acabado a mensagem. E estava a ver o filme e estava a pensar, olha, se eu tenho visto o filme primeiro, se calhar não fazia a mensagem. Porque alguém ia pensar que eu tinha estado a inspirar-me no filme. Não, não me inspirei no filme. Eu inspirei-me no Espírito Santo porque o fiz com a oração. E na palavra. Mas, quando eu estava a ver o filme é claro sobre isto. Hoje vivemos num mundo... Quem estava cá viu. Os problemas daquela mulher foi porque ela, numa aula de história, falou de Jesus. Simplesmente isso. E ela não falou de Jesus no sentido de evangelizar. Falou no sentido do Jesus histórico. Como elemento da história. E isso deu-lhe problemas. Mas, irmãos, sabem, isto não é um problema da América, é um problema da Europa. O Samuel teve na Aliança Evangélica como secretário executivo da Aliança Evangélica há muitos anos. E eu lembro-me de algumas decisões europeias que depois foram contestadas pela Aliança Evangélica Internacional e Europeia. Algumas das decisões era para proibir determinadas práticas, proibir os pastores de falarem de determinadas palavras no púlpito, como se o meu compromisso enquanto pastor fosse com o governo, com a República Portuguesa. Eu tenho que respeitar as autoridades, mas quando eu subo ao púlpito, o meu respeito é para com Deus, não é para com o Presidente da República. Eu respeito o Presidente da República enquanto cidadão, mas enquanto servo de Deus, eu respeito o que Deus diz. Eu falo o que a palavra de Deus diz. E se eu tiver que ir para a prisão, eu vou. Não tenho problemas nenhuns, irmãos. Absolutamente nenhuns. Mas o meu compromisso é com a palavra, porque a palavra de Deus está acima de qualquer palavra de homem, seja ele quem for, ou de qualquer deliberação. É interessante o título do livro de Lutero que fala da liberdade, irmãos. E o drama hoje, que se fala tanto de liberdade, é que muitos querem impor a liberdade deles, impedindo a nossa liberdade. Vocês entendem? Eles querem ter a liberdade, mas impedir-nos a nós da nossa liberdade. O mundo está numa volta. E mais, irmãos, tudo o que é assumidamente cristão, hoje é ostracizado, é marginalizado, é posto em causa. Este é o mundo em que nós vivemos. Ser cristão no mundo de hoje, eu tinha usado a expressão e depois acrescentei mais qualquer coisa. É como conduzir em contramão. Agora há dias eu estava a ver uma senhora com 70 anos que entrou em sentido contrário, não é? A polícia atravessou-se, mandou parar e ela ainda perguntou porquê. Porquê? Ser cristão hoje é conduzir em contramão. Olha, mas eu arranjei uma outra imagem que acho que é mais interessante. Ser cristão hoje, eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, é tentar subir as escadas rolantes pelo lado delas descerem. Vocês já tentaram? Não é fácil, para não? Olha, eu quando tinha para aí 20 anos, eu acho que quando tinha 20 anos ainda não havia escadas rolantes, não é? Mas no metro havia. No outro lado, eu tentei algumas vezes subir e com muito esforço cheguei lá acima. Hoje nem me atrevo a fazer isso, não é? Porque posso cair de costas, não é? Completamente, não é? Mas hoje ser cristão é um pouco isso. Nós caminhamos contra a corrente. Irmãos, ouçam, mal vai da igreja quando a igreja acha que é fácil ser cristão hoje. Isso quer dizer que a igreja se diluiu. A igreja vai com a corrente, deixa-se levar, não é? Eu há uns meses atrás falava aqui acerca do barquinho, lembram-se? Do barquinho que estava virado para a frente, mas que estava a ir rio abaixo, não é? Ele ainda estava virado para a frente, mas a corrente estava a arrastá-lo, porque o motor deixou de funcionar, alguma coisa deixou de funcionar. Irmãos, é o que diz Chesterton. O que está morto é arrastado na corrente, mas o que está vivo contraria a corrente. Nós somos uma igreja viva. Amém? Amém? E como igreja viva, nós precisamos de contrariar a corrente. Como cristãos assumidamente comprometidos com Cristo, só temos duas hipóteses.
Ou seguimos a correnteza em que o mundo vai e sofremos as consequências, porque, como diz o apóstolo, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Diga lá para o irmão que está ao seu lado. Diga lá. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Ou temos coragem e decidimos navegar em contracorrente. Amém? Amém? Irmãos, os irmãos sabem, eu sei que é mais fácil deixarmos arrastar pela corrente em que a atual sociedade se move, mas Deus agrada-se quando decidimos viver mais de acordo com a sua vontade do que de acordo com a sociedade em que vivemos. Paulo orava pelos filipenses e dizia: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, ouçam, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis, sem culpa, para o dia de Cristo. Para aprovardes. Não é para provardes, é para aprovardes. Para nós aprovarmos o que é bom. Amém? O que é certo, o que é correto. E hoje, irmãos, viver o cristianismo nos tempos em que nós vivemos, nós precisamos de aprovar o que é certo. Precisamos de calçar os sapatos do Evangelho. Amém? Calçar bem os nossos pés. Paulo, ouçam, Paulo escreve à igreja em Roma e recomenda-lhes princípios nos quais eles deveriam esforçar-se, e nós vamos debruçar-nos um pouquinho sobre estes princípios. Princípios nos quais eles deviam esforçar-se por viver. Esta palavra de Paulo era tão real para eles naquele tempo quanto é para nós hoje. E era tão real para eles naquele tempo quanto é para nós hoje. Porquê? Porque, irmãos, a realidade é que os dias de hoje, os dias em que a igreja vive hoje, não são historicamente tão diferentes dos dias em que Paulo vive e escreve à igreja em Roma. A igreja em Roma, a igreja é uma igreja nascente, a igreja nasceu, está a começar a consolidar-se, está a começar a ganhar os seus alicerces, o seu desenvolvimento, não é? E a igreja aparece como algo novo, completamente novo, num mundo completamente adverso ao cristianismo. Estamos no Império Romano, em que o culto a César, o culto ao imperador, era extremamente importante, não é? O cristianismo parece dizer que devíamos adorar só um Deus. César, o imperador, ele assume-se como uma divindade, não é? Uma divindade. Os cultos de mistério que existiam naquele tempo, o culto de Cibele, o culto a Mitra, o culto a Ísis, os vários cultos que haviam naquele tempo, os cultos de mistério, eram os cultos que dominavam naquela cultura. E toda a gente que tinha esses cultos, todos eles prestavam adoração a César, porque na religião deles, o Deus deles era mais um Deus, não é? O cristianismo aparece como uma novidade, dizendo que só há um Deus. Só há um Deus. E esse Deus é o Deus que está no céu, o Deus que criou todas as coisas, não é? E só Ele é digno de toda a adoração. E a igreja, César começa a sentir alguma pressão, alguma intimidação e medo, até medo, que haja alguma divisão no império por causa desta seita que aparece, que é o cristianismo, não é? Então, os cristãos só tinham duas hipóteses. Ou eles alinhavam com o padrão de Roma, ou eles sujeitavam-se às consequências de serem contra Roma. Roma simboliza o pensamento daquele mundo. Quando nós falamos do mundo, o sistema secular, o sistema daquele tempo, era um tempo completamente adverso ao cristianismo. Vocês estão cá? Irmãos, hoje nós estamos a caminhar para um tempo completamente adverso ao cristianismo. Os irmãos entendem isso? Nós queremos ver o mundo mudado, irmãos. Amém? Nós queremos ver o mundo mudado. Mas queremos ver o mundo mudado para melhor. A única forma de nós mudarmos o mundo para melhor é mantendo-nos fiéis a Jesus. É mantendo-nos fiéis à palavra de Deus. Amém? Muitos cristãos morreram. Muitos cristãos foram perseguidos e acabaram por morrerem. Porquê? Porque eles não contemporizaram com o sistema daquele tempo. Ainda hoje, não é ainda hoje diariamente morrem dezenas de cristãos pelo mundo fora.
Nós vivemos aqui neste cantinho à beira-mar plantado, está-se bem, aleluia, Deus é bom, e nem tomamos a consciência daquilo que acontece pelo mundo fora, irmãos. Mas hoje acontece, há muita perseguição. Em muitos lugares, muita perseguição. E não é só o Islão que faz perseguição. É verdade que o Islão encarna muito do mal que há por aí, e com alguma razão, mas hoje há muita coisa por aí, irmãos. Os demónios, eles estão outra vez a operar. Eles mudaram a sua forma de agir, não é? Os demónios hoje agem com uma subtileza. Hoje nós não vemos os demónios aí a gritar, a espernear, a manifestar-se, mas eles estão aí. Eles estão em operação. Com muita filosofia, com vãs subtilezas. O Paulo usa esta expressão, vãs subtilezas. E os demónios estão em operação. E nós começamos a ouvir crentes a dizer, não é bem assim. A Bíblia diz, mas os tempos são outros. Como se o Senhor Jesus, que andou connosco há 2000 anos, não soubesse como é que ia ser o mundo hoje. Irmãos, Ele sabe todas as coisas. Ele já sabia, a igreja, quando nasceu, Ele sabia os tormentos que a igreja ia passar. E Ele sabe que os fins dos tempos vão ser muito confusos. Aliás, Ele disse que se os últimos tempos não fossem abreviados, ninguém se salvava. Até os escolhidos. E aqui escolhidos não é os virtuosos, são aqueles que se têm mantido fiéis, porque escolhidos fomos todos. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. É o que a palavra de Deus ensina. Mas muitos, querendo ter o melhor de dois mundos, acabam por perder o melhor dos dois mundos. É por isso que a Bíblia diz, porque nem és... Foi isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Porque tu não és quente nem és frio. Porque és morno. Ser morno é querer o melhor de dois mundos. É querer o melhor do mundo em que nós vivemos, podendo usufruir do que o mundo tem para nos dar, e está-se bem. E depois vimos à igreja também, aleluia, e está-se bem. E a Bíblia diz que não é assim, irmãos. A Bíblia diz que ou somos quentes ou frios. Ser frio é ter o coração completamente lá. Ser quente é ter o coração completamente cá. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Passa pelas nossas decisões, escolhas. Amém? Escolhas. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Romanos, capítulo 12. Eu não vou abrir, tenho tudo escrito, eu leio aqui no meu texto, tá bom? Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. 9 a 21 diz assim: o amor seja não fingido. Vocês estão cá? Um dia destes, os irmãos vão ter aí uma exposição. Onde é que está a Mila e a Sara? Mila, onde estás? A Mila está ali. Sara, posso adiantar-me? Posso? Posso. Elas autorizam, porque os irmãos sabem isto, os homens já não mandam nada, quem manda são as mulheres, não é? Um dia destes vamos ter aí uma exposição de máscaras. Ontem estivemos reunidos, elas estavam preocupadas por causa de ser carnaval. O carnaval é lá fora, o carnaval não é cá dentro, aqui dentro não há carnaval, não é? O carnaval é lá fora. Mas as máscaras têm muitas histórias para contar, não é? As máscaras falam exatamente disso, máscaras. Às vezes nós temos uma máscara. Eu lembro-me, os irmãos vocês não são desse tempo, eu é que sou desse tempo. Eu lembro-me quando se deu o 25 de Abril. Eu era farmacêutico. Eu trabalhava numa farmácia ali no Rego. E a seguir ao 25 de Abril apareceu lá um vendedor. E era o tempo em que nós discutíamos muito política, porque estava tudo... Era o tempo do PREC, do período revolucionário em curso, tudo agitado, não é? E então apareceu lá um vendedor e na conversa eu perguntei-lhe a ele qual era a cor partidária dele. E ele virou, tinha as duas golas, ele virou a gola de do casaco e tinha um emblema de um partido. Eu disse, é? E depois ele fechou e virou a outra gola e tinha os emblemas dos partidos todos. Eu disse, qual é a diferença? Em função do cliente, eu mudo o emblema. Máscaras.
Vocês estão cá, máscaras, não é? Na igreja isso não deve acontecer, irmãos. Amém? Eu não estou a dizer que acontece. Não estou a dizer que acontece, nem estou a dizer que não acontece. Mas na igreja, irmãos, nós precisamos ser genuínos, irmãos. Olha, o sítio onde eu sou mais genuíno, vocês querem saber qual é o sítio onde eu sou mais genuíno? É na minha casa. Na minha casa. Eu, quando estou em casa, sou tão genuíno que às vezes eu ando pela casa fora em cuecas. Estou só lá eu e a minha mulher, não é? E eu podia pensar, espero que ela não se escandalize. Mas a minha mulher já me viu sem cuecas também, por isso não tem problema. Mas estou a falar de sermos genuínos. Estou a falar do momento, da altura em que nós não temos nada para esconder. Não há mangas para meter cá coisas. Quando nós falamos não temos nada, não há sofisma por trás. O que falamos é o que está, é natural. Irmãos, a igreja é isso, a igreja é família, a igreja é corpo. E na igreja ninguém precisa de fingir, irmãos. Porque na igreja, ouça o que eu vou dizer, na igreja não está aqui ninguém para julgar ninguém. O Senhor Jesus disse, nem eu te condeno. O Senhor Jesus não julga. O acusador não é ele, irmãos. Ele é o defensor, ele é o advogado, ele é o paracleto. Quem nos acusa é o diabo. E na igreja, quando alguém se torna acusador do seu irmão, está a fazer o papel do diabo. É verdade, irmãos, porque na igreja nós não estamos aqui para acusar, estamos aqui para cuidar, para ajudar. E nós só ajudamos quando nós olhamos e percebemos que as coisas não estão bem. Que a pessoa, porque ela é natural, ela não esconde, não é artificial. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer. E eu já, não era disto que eu queria falar, mas pronto, isto os irmãos sabem, é assim. O amor seja, ouça o que diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos. Aleluia. Então não é preferindo-os de lá de fora. A igreja preferindo-vos aos de dentro. Amém? Não é o que está cá escrito. Há aqui alguém? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, eu tenho amigos lá fora, mas a minha família são vocês. Eles são meus amigos, mas vocês são a minha família. Amém? E há uma diferença entre os amigos e a família. A família é consanguínea. Amém? Significa que a família partilha do mesmo sangue. E todos nós partilhamos do mesmo sangue, porque todos nós temos o mesmo Pai. Vocês estão comigo? Eu gosto disto, irmãos. Eu gosto disto. É verdade que nem todos vocês estão tão bonitos como eu, não é? Mas isso não tem nada a ver, não é? Não. O nosso Pai é o mesmo. Amém? Isto quer dizer que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos em pé de igualdade. Todos nós temos o mesmo valor. E todos nós nos devemos apreciar uns aos outros. Amém? Isto é mesmo como numa família. Numa família onde há vários filhos, eles todos se dão bem, mas sempre há um filho ou outro que tem mais afinidade, não é? É os que fazem o complô juntos, não é? É verdade, na igreja também é assim. Nós somos todos filhos, todos somos amigos, embora haja um ou outro que tenha mais afinidade com aquele irmão. Isso é normal, isso tem a ver com a nossa parte humana. Não põe nada em causa, não é? Mas o princípio que está aqui é preferindo-vos em honra. Aleluia. Honrando os irmãos. Uns aos outros. Ouçam, não sejais vagarosos no cuidado. Vocês estão cá? No cuidado por quem? Uns pelos outros. Amém? Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito. Foi isto que nós procuramos buscar esta semana. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Nós amaldiçoamos quando dizemos mal, irmãos. Quando estamos a falar mal, estamos a amaldiçoar. E abençoamos quando falamos bem. Amém? Eu gosto muito daquela história do diácono murmurador. Eu já vos contei esta história, mas vocês está sempre a mudar também. Vocês lembram-se da história do diácono murmurador? Então eu vou contar. Olha, eu fico já com a mensagem para a próxima vez que pregar. Já vi que não vou chegar ao fim da mensagem. Eu ainda estou na segunda página, tenho 12.
Mas eu não tenho problemas, eu posso acabar em qualquer momento, não é? E depois continuo. A história do diácono murmurador. Era um diácono de uma igreja. Nós sempre temos a palavra murmurador com um sentido pejorativo, não é? Mas murmurador é aquele que fala, não é? Aquele que murmura, que exprime palavras. Havia um diácono numa igreja, isto é uma história verídica, numa determinada igreja, uma igreja com uma certa dimensão, e ele apercebeu-se que havia dois casais na igreja que não se falavam. Eles não se suportavam um ao outro. E ele começou a orar e disse: Senhor, eu preciso que tu me dês graça para eu ajudar estes irmãos. Pá, eles são fiéis, eles vêm à igreja, todos os domingos estão com a família, ambos têm uma família bonita, generosa. Pá, Senhor, eu gostava tanto de ver estes dois casais entenderem-se. Dá-me graça, ajuda-me a lidar com, a fazer alguma coisa, não é? E diz que, pronto, um dia ele andava a orar e um dia ele ia lá com a sua pick-up na cidade onde eles viviam e passou ao pé da casa de uma dessas famílias e decidiu parar a sua pick-up. Foi, tocou a campainha e veio, a nossa irmã veio: olha, o nosso irmão diácono por aqui, irmão, estava de passagem e olhei para a vossa casa e senti um impulso para vir aqui, para estar um bocadinho convosco. O marido está. Faz favor de entrar. Ele entrou, a irmã preparou um chazinho, sentaram-se e fizeram assim uma conversa muito informal, não é? Aquela conversa de chá, não é? Com os doces, não é? E à medida que foram conversando, a dada altura, o nosso irmão, em espírito de oração, disse: Senhor, ajuda-me. E foram levando a conversa para a igreja, e de repente o nosso irmão pergunta àquele casal: já agora, qual é a vossa opinião sobre aquele casal, o casal X, o outro casal? E eles ouviram-se: aquele casal, nós apreciamos, olha, eles têm coisas boas, dá para ver que eles são fiéis, têm uma família bonita, mas eles têm o nariz empinado, têm mania que são mais do que os outros, e isto, pronto, pintaram lá o quadro deles, não é? Pronto. E ele ouviu: irmãos, foi um prazer, irmão diácono, quando o irmão passar por aqui, visite-nos, foi um prazer, gostámos tanto deste. E ele foi-se embora. Passados uns dias, ele passou na casa dos outros. Passou na casa dos outros, parou, com a campainha, é a mesma história, não é? O casal recebeu: olha, nosso irmão diácono, faz favor de entrar e tal, um chazinho, mesma coisa, conversa de chá, não é? E foram conversando até que entrou a igreja e aí ele perguntou àquele casal: olha, já agora, qual é a vossa opinião sobre o casal Y? Eles: a gente acha que eles são um bom casal, eles têm... Vê-se a família é uma família educada, correta, sempre aprumada. Não, mas irmãos, acho que eles são assim um bocado estranhos, um bocado armados em importantes, armados em ricos, e não sei o quê. E o nosso irmão disse: mas olha que eles são... Os irmãos sabem que eles são empresários e eles têm fama de ser gente muito honesta. Sim, nós ouvimos que eles são muito honestos. Ou seja, eles não disseram, o diácono é que disse. O diácono é que disse e levou-os a dizer, não é? Pronto, entretanto aquilo passou. Passado um tempo, ele passou lá pela casa dos outros, novamente, não é? E sentou assim: olha, já agora vocês sabem, estive em casa daquele casal, eles têm-vos em alta consideração. Eles disseram que apreciam muito a vossa família, que os vossos filhos são muito educados. Ele não falou das coisas negativas, só falou das coisas... Os vossos filhos são muito educados, vocês são uma família e que têm fama de ser gente honesta nos vossos negócios e tal. Nós nunca pensámos que eles pensassem isso a nosso respeito e tal. Não é sempre nada. Entretanto, o tempo passou, ele foi à casa dos outros, não é? Tudo tem o seu tempo, não é? E a mesma conversa disse: olha, mas sabe que eles... Porque ele, entretanto, puxou por eles. O que é que acontece? Acontece que, pronto, ele foi plantando sementes nos corações deles, não é? Passado algum tempo, ele disse: Senhor, agora eu tenho que pôr estes dois casais perto um do outro, não é? Sim. Pronto, um dia, porque ele estava à porta da igreja, cumprimentava os irmãos, era o irmão que tinha a responsabilidade de dar as boas-vindas à porta, não é? E ele estava a receber e recebeu o casal que chegou e percebeu que o outro casal estava a estacionar o carro. E ele segurou-os ali. Conversa de porta, não é? Foi de chá. Até que os outros chegaram. Os outros chegaram, olharam uns para os outros, cumprimentaram-se, assim, coisa que nunca tinha acontecido, e lá foram para os seus lugares, não é? E ele disse: Senhor, graças a Deus, já se cumprimentaram, não é? Passado uns dias no culto, já estava um casal, uma família chegou a outra, e ele a dada altura percebeu, cruzaram-se os olhares, disseram adeus, não é? E mais tarde
foram comer a casa uns dos outros, não é? Tornaram-se amigos, não é? Amigos, não é? Este é um trabalho importante. O trabalho de saber estabelecer pontos, conciliar. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? A palavra do Senhor ensina-nos, como família, a valorizarmos o que há de melhor, a elevarmos o que há. Irmãos, ser cristão nos dias de hoje, num mundo onde toda a gente tenta passar à frente de toda a gente, nós precisamos, irmãos, de nos honrar uns aos outros, de valorizar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus está aqui a dizer. Diz: preservai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Foi o trabalho que este homem fez. Não propriamente de os receber, mas de os levar a esta relação hospitaleira também. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, que às vezes não é, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, Paulo estabelece aqui para a Igreja de Roma, uma igreja que vive tempos semelhantes aos nossos, princípios que o crente comprometido com Cristo deve guardar nos dias de hoje. Vamos considerar alguns. Primeiro, aborrecei o mal. Amém? Aborrecei o mal. É isso que Paulo diz. Ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal. E, irmãos, nós precisamos de aborrecer o mal. Aborrecer o mal, numa outra expressão, numa outra tradução da NVI, diz que é odiá-lo. Odeiem o que é mal, uma palavra muito forte. Aborrecer, tradução NVI, a nova versão internacional, diz: odiai o mal. É a única coisa que nós podemos odiar, irmãos. Vocês estão cá? Porque todo o mandamento da Bíblia é amai. Mas a tudo o que é mal devemos odiar. Aborrecer, detestar. Paulo, em relação ao mal, ele usa várias vezes a palavra fugir para significar a repulsa que, enquanto cristãos, devemos ter das coisas que são más. Em 1 Coríntios 6:18 diz: fujam da imoralidade sexual. Versículo 14 do capítulo 10 diz: fujam da idolatria. 1 Timóteo 6:11, escrevendo ao seu discípulo, diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. O crente tem que fugir do mal. É como José, irmãos. Ouça, o mal nunca nos vai largar. Vocês estão cá? O mal nunca nos vai largar. Mas nós temos que largá-lo a ele. Fugir dele. Foi como José no Egito. O mal agarrou-se a ele. Vocês conhecem a história? Aquela mulher agarrou-se a ele. Puxou as suas roupas, mas ele, mesmo sem roupas, ele fugiu. Porque o princípio da vida cristã é fugir do que é mau. Fugir do presente século. Fugir do presente sistema de coisas. Fugir de tudo aquilo que está aí hoje, que é anticristão. As políticas, as medidas que se tomam, nada disso tem mais respeito pela palavra de Deus. Então precisamos de fugir. Carlyle, um escritor cristão, comentando este texto, ele diz: o que necessitamos, ouça, eu gosto desta expressão dele, o que necessitamos é ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição e o horror do pecado. Irmãos, quando nós começarmos a ver e a contemplar a beleza que é andarmos com Deus, obedecer a Deus, agradar a Deus, nada mais nos atrai. O nosso problema não é a sedução do mundo, é nós não percebermos a beleza que é a nossa vida com Deus.
irmãos entendem isso? Se nós entendermos a dimensão da nossa beleza, da beleza da nossa vida com Deus, o pecado deixa de exercer influência sobre nós. Ele ainda está lá, mas quando o brilho de Deus se manifesta, a luz do pecado ofusca-se. Vocês estão cá? E os irmãos ouçam que eu não usei trevas, usei luz do pecado. Porque o pecado também brilha. É por isso que ele seduz tanta gente. Mas nós precisamos que a luz de Deus brilhe mais. Eu gosto daquela expressão de Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, que ele diz que ao meio-dia o sol perdeu o seu brilho diante da luz que se manifestou. Amém? Uma luz maior ofusca uma luz mais pequena. Ela ainda é luz, mas a luz maior atrai-nos. Deixa-me dar um exemplo prático para os irmãos. Quem conduz de noite, não é? Nós conduzimos de noite. Vocês já sabem que todos os automóveis têm um farol e têm uma luzinha por baixo, não é? Que é a luz de presença, não é? De noite, os faróis andam sempre com as luzes desfocadas, não é? A gente nunca olha para a luz mais pequena, é sempre para aquela grande, não é? Que nos atrapalha, não é assim, João? A gente olha para aquela luz e a gente diz, Palermo, vai focar as luzes, não é? E ele podia responder, Palermo, foca os olhos. Porque eu tenho uma luz mais pequena, mas a luz grande, qual é a luz que brilha mais para si? É a luz lá de fora ou a luz cá de dentro? Estão cá, não me responda. Qual é a luz que brilha mais para si? É a de lá de fora ou a de cá de dentro? O apóstolo João, na sua primeira epístola, coloca o aborrecei o mal da seguinte forma. João, com aquele jeitinho dele, não é? Aquele jeitinho ternurento de João, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas ele não acaba aqui. Que ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantos aqui querem o amor do Pai? Todos querem. O amor do Pai todos querem. O problema é que queremos o amor do Pai, mas também queremos o outro. Segundo a expressão de Paulo aos Romanos, apegai-vos ao bem. Ou seja, agarrai-vos. Apegai-vos, agarrar aqui. Esta expressão, irmãos, implica o desejo profundo de nos apropriar, tomarmos por possessão alguma coisa, apegar-vos, agarrar, é meu. O salmista diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Há pouco cantámos o Salmo 42:1. Como o cervo anela pela água. Foi isso que cantámos, não foi? Minha alma tem sede. Salmo 42:1. Salmo 63 diz, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Exausta sem água. Terra árida, seca. Seca. Aquela terra que, devido à falta de água, abre gretas, brechas. Tal é a secura que ela tem. E o salmista identifica-se desta forma. Vocês não sabem. Estamos a viver dos tempos dos desertos. Estamos a falar lá do Médio Oriente. Embora naquele tempo o tempo fosse ligeiramente diferente, mas não devia ser assim tão diferente. Não é? E o salmista fala da sua fome, da sua sede de Deus. Amém? O desejo de Deus. A minha alma tem sede de ti. Se nós sabem, quando nós temos sede, o que é que nós fazemos? Quem é que aqui já teve sede? Não, não é sede dizer assim, apetece-me beber um copo de água. É sede. Sede mesmo. Quem é que já teve sede? E quando nós temos sede, o que é que nos apetece? Água. E quando temos sede, o que é que fazemos? Vamos à procura da água. Amém? Vamos à procura. Quem tem sede vai à procura da água. Se nós temos sede de Deus, temos que a procurar onde? Em Deus. Amém? Temos que procurar nele. Amém? E, irmãos, a forma
pelo que o salmista diz, a forma de sermos cristãos íntegros no mundo de hoje implica que o comportamento ético do cristão seja uma busca constante e intensa do que é bom. As palavras usadas por Paulo são firmes. Aborrecei, odiai, detestai o mal e apegai-vos. Amém? Apegai-vos ao bem. Amém? Nós podemos ilustrar estas palavras com 3 versículos, não é? Uma das palavras é a palavra despojai-vos. Aborrecei, odiai, detestai. Em Colossenses 3, 8 e 9, Paulo diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Quem é que aqui já se despiu? Do velho homem. Eu sei que nós nos despimos todos os dias. Eu não sei que vocês vão para a cama vestidos, não é? Nós despimos todos do velho homem. Porque quando nós os irmãos sabem, em relação ao despir, todas as noites eu me dispo. Ponho lá as calças, a camisa, ou o t-shirt, aquilo que trouxe, ponho lá. Já sei que algumas das coisas que eu dispo é para irem para a máquina de lavar. Mas eu não mudo de calças todos os dias. Só se eu fosse um badalhoco, mas não sou. Tem dias, não é? Tem dias em que sou, não é? Mas, então as calças estão lá. Eu despi as calças e no outro dia eu volto a vestir as mesmas calças. O problema em relação ao velho homem é que muitas vezes nós despimos o velho homem aqui, mas antes de nos irmos embora tornamos a vesti-lo. Alguém me ouve? Mas a ideia aqui não é despir para tornar a vestir o velho homem. É despir do velho homem para vestir do novo. Amém? E para isso é o versículo a seguir: revesti-vos ou apegai-vos. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quantos são eleitos de Deus aqui? Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Revesti-vos. Irmãos, nós queremos ser diferentes no mundo hoje. Quantos querem ser diferentes? Quantos querem ser sal e luz? Nós queremos, irmãos. A gente fica a pensar que ser sal e luz... Eu não sei o que é que a gente pensa que é ser sal e luz. Para mim, ser sal e luz é calçar a palavra. É viver de acordo com a palavra. É brilhar diante dos outros. É mostrar que a minha vida é diferente. E quando eu tenho a oportunidade para falar, é partilhar da minha esperança. É de falar de Jesus. O que aconteceu no filme que nós vimos aqui na sexta-feira foi que uma menina vai ter com a professora fora da escola, porque ela estava a passar por um problema, e ela perguntou à professora, disse: professora, como é que você consegue estar sempre feliz? Porque nós, todo mundo tem problemas. Até as pessoas que estão sempre felizes têm problemas. E ela, como é que você consegue estar sempre feliz? E a professora usou uma palavra: Jesus. Foi só o que ela disse: Jesus. E é tão simples quando as pessoas me perguntam: porquê é que você é assim? O que é que há em si? Jesus. E se elas dão a oportunidade, a gente adianta mais um bocadinho. Mas às vezes é melhor a gente até nem adiantar. Porque às vezes estragamos. Jesus é tudo o que nós precisamos, irmãos. Amém? É revestirmos-nos dele. Ser cristão no mundo de hoje é viver de acordo com a palavra. Está cá tudo, irmãos. Está cá tudo. E um último ponto, para não continuar, não é? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Isto quer dizer, irmãos, que devemos ser afetuosos uns com os outros. É amor fraternal. A palavra cordialmente é a ação de expressar carinho, afeto e amizade, familiaridade. Amém? É isto que qualifica este amor cordial. A palavra amai-vos cordialmente. Noutra expressão do autor de Epístola aos Hebreus diz: seja constante o amor fraternal. Amém?
fraterno, de irmãos. Amém? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Este degrau do comportamento ético do cristão é um dos muitos mandamentos da mutualidade da nossa relação. O amor cordial é recíproco. Amai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Às vezes ouvimos pessoas a dizer: ninguém repara em mim. Hein? E tu estás a reparar em alguém? Porque o princípio é este: uns aos outros. Ninguém me ama. Okay? E tu, amas alguém? Como cristão, irmãos, como crente, ouça, eu vou terminar com isto. Não faz parte da minha mensagem, mas vou terminar com isto. A essência da vida cristã estabelece no princípio da proatividade. Ou seja, o cristianismo não é passivo, é ativo. O cristianismo não é esperar que me façam, é eu fazer. Amém? Nós usamos uma expressão tão fora do contexto. É, não faças aos outros o que não queres que eles te façam. Mas isto não é, a Bíblia não diz isto. Porque a Bíblia não é passiva. A Bíblia é proativa. A Bíblia diz: faz aos outros. O princípio que está aqui é o princípio da sementeira e da colheita. Nós plantamos e colhemos. Amém? Lamentavelmente, nós queremos colher sem plantar. Não é? E nós precisamos de ser proativos nesta dimensão. Amai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Amém? Então, eu amo os irmãos e eu espero que os irmãos me amem. Mas eu não estou à espera que os irmãos me amem para vos amar. Vocês entendem? Eu amo-vos. Há gente aqui na igreja que já plantou em mim coisas muito boas. Já ouvi muitas palavras de encorajamento de muitas pessoas, palavras de ânimo. Mas também já ouvi muita palavra negativa. Muita palavra negativa. De algumas pessoas aqui. Já ouvi. Mas pensou que eu valorizo isso? Minha oração: Senhor, mostra-lhes. Fala-lhes. Elas estabeleçam no coração delas o princípio aos outros. Aos outros. Amém? A igreja, irmãos, termino. Já terminei 2 vezes, ainda posso terminar mais uma vez. A igreja, ouçam que isto é muito importante. Antes, dentro da igreja, não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. Somos irmãos, eu já disse isto há pouco aos irmãos, porque temos o mesmo Pai. Amém? O nosso Pai é Deus. Temos o mesmo Pai. Ouçam. A igreja não é um clube onde as pessoas se associam e desassociam. Nem simplesmente uma reunião de amigos. Amém? A igreja é a família de Deus. A reciprocidade no amor precisa necessariamente ser a marca mais visível no corpo de Cristo. Amém? A reciprocidade no amor. E agora é que eu vou mesmo terminar, porque vou fechar o iPad, senão não me calo, não é? Quem ama, cuida. Quem ama, preocupa-se. Quem ama, não a machuca. Amém? Vocês estão cá? Deixem-me abrir aqui um parênteses. Até pode machucar. Até pode machucar. Porque quem é casado, mantém o casamento porque há amor, porque ama. E já machucou. Não é possível viver uma vida juntos sem nunca se machucar. Não é possível. Mas o princípio é que quem ama, repara. Repara. Irmão, eu magoei-o. Amor, magoei-te, perdoa-me. Não te queria magoar. As minhas palavras são mais rápidas do que o meu raciocínio. Uma vez estava a falar com o Samuel e estava-lhe a dizer: Samuel, vai mais devagar. Isto já há muitos anos. Não, vai mais devagar. Eu disse: oh, a minha cabeça, a minha boca dispara a uma velocidade tão grande que a minha cabeça é uma coisa... Ou seja, a cabeça do Samuel trabalhava a uma velocidade tão grande que a boca não conseguia debitar as palavras que ele tinha. Mas o Samuel aprendeu que há coisas que a cabeça debita
nós tem que ficar lá, que a boca só debita o que debita. Mas, infelizmente, muitas vezes na nossa vida, a nossa boca debita mais rápido do que aquilo que a cabeça pensa. Porque a boca debitou e a cabeça disse, já meteste água. Há aqui alguém? E quando a cabeça diz, já meteste água, a gente quer fazer assim, para puxar a palavra, mas já não adianta, não é? Porque a palavra já entrou lá, não é? Irmãos, vivemos num mundo cada vez mais longe de Deus. Hoje são tempos difíceis avizinham-se. A Bíblia diz isso, irmãos. Não fiquem admirados. Não é preciso nós olharmos para as leis e para o que está a acontecer. Tempos difíceis avizinham-se. Vêm tempos em que será proibido nós pregarmos determinadas coisas do púlpito. A pergunta é, o que é que nós queremos? Queremos ir com a corrente ou queremos contrariar a corrente? Vamos subir as escadas rolantes por onde toda a gente... Vamos descer por onde toda... Vamos subir por onde toda a gente sobe. Subir por onde toda a gente... Eu já ia lá chegar, João. Vamos subir por onde toda a gente sobe ou vamos subir por onde toda a gente desce. É uma imagem um bocado dura, não é? Especialmente para os pés, não é? Irmãos, eu não quero ir com a corrente. Eu não quero ir com a corrente. Eu quero ficar no livro. Porque eu acredito, irmãos, eu acredito que este livro, apesar de antigo, não é velho. Porque eu acredito que estas verdades, apesar de ditas há 2000 anos atrás, são atuais e contemporâneas. Porque eu acredito, irmãos, eu acredito que a resposta para este mundo não está nos discursos políticos, não está na capacidade de improvisar leis e de querer ir ao encontro da corrente toda. A resposta para este mundo está em vivermos na palavra. Amém? Pôr a palavra em prática. Ser cristão nos dias de hoje não é fácil. Na escola, na empresa, na família. Ser cristão nos dias de hoje não é fácil. Mas vale a pena. Amém? Vale a pena. Quantos acham que vale a pena? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. E durante alguns momentos, vamos levantar as mãos para o céu. E com as mãos levantadas, cada um dos irmãos faça a sua oração. E diga, Senhor, neste tempo em que é tão fácil sermos arrastados na correnteza, ajuda-me a lançar a minha âncora em Ti. Porque contigo, eu vou vencer. Aleluia, 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 Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo, a marcarmos a diferença. Deus, não importa o que nos vão chamar, se nos vão chamar de cotas, se nos vão chamar de retrógrados, se nos vão chamar qualquer outra coisa. Deus, nós queremos ficar contigo, Senhor. Queremos ficar na Tua Palavra, porque sabemos que a Tua Palavra, ela é certa, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Enquanto o pastor Álvaro nos vai fazer uma leitura da Palavra do Senhor, os irmãos do ministério vão se preparar para celebrarmos a Santa Ceia.